Olá pessoal, estamos começando mais um vídeo aqui no canal Saúde Med. Sejam muito bem-vindos. Para quem não me conhece, meu nome é Denif Ferreira e hoje vamos continuar falando sobre os métodos contraceptivos. Hoje, especificamente, eu quero falar sobre as progestinas injetáveis de depósito, né? O representante mais conhecido dessa classe de medicamento é o Depo-Provera. Então, nesse vídeo, eu vou falar sobre o que é esse medicamento, vou falar sobre os benefícios não contraceptivos, vou falar sobre as taxas de eficácia do medicamento, vou comentar sobre alguns dos efeitos colaterais que esse medicamento pode causar e, por fim, vou falar sobre os riscos desse medicamento, inclusive desmistificando algumas afirmações que fazem por aí em relação a esse método. Bastante coisa, não é mesmo? Desde já eu te convido a se inscrever no meu canal, ative o sininho de notificações para que você toda semana seja muito bem informado sobre esse e muitos outros assuntos. Então, de forma introdutória, eu quero falar um pouco sobre o medicamento, né? Esse acetato de medroxprogesterona de depósito, né? Bem conhecido aí pelo nome comercial de Depo-Provera, mas existe outras marcas com a mesma substância. Ele é administrado através de uma injeção intramuscular profunda de 150 miligramas, isso a cada 12 semanas. Tá? E aí, níveis farmacologicamente ativos, ou seja, acima de 0,5 miligramas por ml, eles são alcançados ali em 24 horas após a injeção. Os níveis séricos eles permanecem ali acima de 1 miligrama por ml por aproximadamente 3 meses, né? Então, por isso que existe essa recomendação de ser aplicado novamente a cada 12 semanas. Existe também, além da versão intramuscular, uma preparação subcutânea de Depo-Provera, que administra ali 104 miligramas do acetato de medroxprogesterona. Mas essa formulação, pelo menos eu nunca mais vi sendo vendida, né, então eu não sei nem se está sendo fabricado. Se você sabe dessa informação, pode deixar nos comentários aqui que isso vai ajudar bastante, né, tanto a mim quanto as outras pessoas que estão assistindo. O principal mecanismo de ação desse medicamento é a inibição da ovulação. E, né, ele tem o medicamento, ele, em si, ele foi feito, né, para ser um contraceptivo, ser um medicamento anticoncepcional, mas esse medicamento ele tem outras indicações também, outras indicações não contraceptivas. Por exemplo, né, esse medicamento ele diminui o risco de câncer do endométrio, anemia ferropriva, doenças inflamatórias pélvicas, gravidez ectópica, leumiomas uterinos. Além disso, esse medicamento ele melhora a menorragia, que é a perda excessiva de sangue durante o período menstrual, a dismenorreia, que é a dor pélvica que surge durante o fluxo menstrual, melhora sintomas da síndrome pré-menstrual, dores em mulheres com endometriose, convulsões refratárias aos anticonvulsivantes convencionais, melhora a hemoglobinopatia, melhora a hiperplasia endometrial, sintomas vasomotores em mulheres na menopausa, melhora a questão da dor pélvica, e também a dispareunia de origem ovariana pós-esterectomia, e melhora a condição das mulheres com câncer de mama e câncer endometrial metástico. Falando um pouco sobre a eficácia, né? Uma pergunta até que me fizeram essa semana foi a seguinte: esse medicamento é realmente eficaz como contraceptivo ou existe uma indicação de um método melhor, né? E sim, gente, ele, apesar de a gente ter vários outros métodos, né, como a gente viu aí, está vendo, né, nessa série de vídeos, ele é um medicamento eficaz, né, muito eficaz, inclusive. É obviamente desde que seja utilizado corretamente. Só para vocês terem ideia, esse medicamento no uso perfeito, quando a gente calcula a taxa de falha, né, no uso perfeito, a taxa de falha é de apenas 0,3 falhas a cada 100 mulheres ao ano, né, que inclusive são taxas semelhantes às encontradas na esterilização cirúrgica.
Uma outra vantagem é que variações no peso corporal e medicações concomitantes, elas não demonstraram alterar a eficácia desse medicamento, né. Mas como a gente sabe, é calculado tanto o uso perfeito quanto o uso típico, né. Já a taxa de falha no uso típico, ela sobe de 0,3 para 6 falhas a cada 100 mulheres ao ano, né. Eu já fiz um vídeo explicando o que é e como é calculada a taxa de falha do uso perfeito e do uso típico, então eu não vou explicar novamente nesse vídeo, né, se você não assistiu ainda o vídeo onde eu explico tudo isso, eu vou deixar o card aqui do lado e também o link na descrição. Então terminando esse vídeo, corre lá e confira as explicações. Então, como a gente viu, é um medicamento extremamente eficaz, né, que tem benefícios contraceptivos, não contraceptivos, enfim. Mas esse medicamento, assim como qualquer outro medicamento, ele pode e ele tem os efeitos colaterais, né. Os efeitos colaterais mais comumente citados com Depo-Provera são as mudanças nos padrões menstruais, alterações no peso e alterações no humor, né. Após 3 meses de uso, quase metade das usuárias desse medicamento, elas relatam amenorreia, ou seja, ausência de menstruação, que é o desejado pela grande maioria das mulheres que utilizam esse tipo de método, né. Mas a maioria das mulheres restantes, elas reclamam de sangramento irregular e realmente esse medicamento ele pode provocar esse sangramento irregular. No geral, nós aconselhamos, né, essas mulheres a continuarem utilizando o medicamento, né, já que ao final de um ano, quase 75% das usuárias, elas terão amenorreia, ou seja, elas terão, ali a ausência de menstruação. A questão desse sangramento irregular, infelizmente não dá para prever, gente. A paciente, ela não tem como saber se ela vai ter sangramento irregular ou não vai ter, se ela não fizer o uso. Também não tem muito que o médico, profissional ali de saúde possa fazer para reduzir o sangramento, né. Já até inclusive teve tentativas, né, de usar ali usando uma dose alta de estrogênio, que não fez muita diferença em relação a esse sangramento. Também fizeram a tentativa de reduzir o intervalo entre as aplicações da medroxprogesterona, né, então, ao invés de fazer uma aplicação a cada 12 semanas como pede a bula, começaram a fazer uma aplicação a cada 10 ou a cada 8 semanas, mas também isso não fez diferença nenhuma em redução do sangramento, né. O outro ponto muito importante, onde, causa muita preocupação entre as mulheres que vão utilizar o Depo-Provera, onde foram indicados, né, esse medicamento, é que elas ouvem muitas usuárias do medicamento relatar ganho de peso, né. Mas quando a gente analisa estudos controlados recentes, esses estudos nos mostram que o uso a longo prazo desse medicamento, ele não causa aumento significativo no peso corporal, tá. Então, eu não estou falando que não aumenta, né, mas na grande maioria das vezes, se acontecer o aumento não é significativo. Isso a gente fala isso, né, exceto a gente fala isso para a maioria das mulheres, exceto em mulheres que já têm um alto índice de massa corporal basal, que aí sim, elas podem estar predispostas ao ganho de peso com o uso desse método. Em relação aos riscos, gente, existe alguns riscos que é comentado aí por aí, né, sobre esse medicamento que muitas vezes eles não estão baseados em estudos grandes, né, e que consequentemente, eles não servem como base aí para a gente sair disseminando, aterrorizando as pacientes, aterrorizando as usuárias desse medicamento. Como, por exemplo, alguns falam que o medicamento ele pode provocar aumento nos níveis de triglicerídeos e colesterol total, né. Mas uma revisão recente nos mostrou que os níveis de triglicerídeos e colesterol total, eles não se alteram com o uso desse medicamento, né. O outro ponto muito importante de ressaltar também é que quando a gente compara os anticoncepcionais orais combinados e o Depo-Provera, nós não encontramos nenhuma associação com aumentos em fatores relacionados à coagulação
ou na pressão sanguínea. Um outro ponto também aí é em relação à preocupação, que até é explicável, tá, em relação à densidade de mineral óssea, porque a gente sabe que o Depo-Provera, a medroxprogesterona, ela diminui a densidade de mineral óssea, né. Mas estudos recentes, eles nos fornecem evidências mais tranquilizadoras, né, de que as diminuições na densidade de mineral óssea nessas usuárias atuais e recentes do medicamento, elas são reversíveis, com alguns autores, inclusive, relatando recuperação da densidade mineral óssea, em 12 meses após a descontinuação do medicamento, né. Que inclusive essas diminuições, na densidade mineral óssea com o uso do medicamento, elas parecem até ser semelhantes quando a gente compara, a lactação, né. A lactação também provoca uma densidade mineral óssea diminuída, então a densidade mineral óssea diminuída nos casos de lactação e nos casos do uso do Depo-Provera, elas são ali meio que parecidas. E com isso nós finalizamos esse vídeo, né. Na semana que vem vamos continuar com essa série de vídeos falando sobre os métodos contraceptivos, então não perca. Se você gostou, deixe o seu like, lembrando vocês também que temos outros vídeos disponíveis no canal, com diversos assuntos diferentes. Eles estão organizados ali em playlist para que você possa acessar com mais facilidade os conteúdos. E se tiver alguma dúvida, gente, pode deixar nos comentários que, na medida do possível, estarei respondendo. Então, até semana que vem. Um grande abraço a todos e até mais. Tchau, tchau.